né? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19 e 20, diz o seguinte: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Feche seus olhos e ore junto comigo, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te clamamos e te bendizemos. Queremos pedir, Senhor Deus, direção e capacidade para estar aqui ministrando essa poderosa palavra, Senhor Deus amado, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que ela venha de encontro, meu Pai amado, ao nosso ser pecador, ao nosso ser falho, Senhor Deus amado, que precisa ser trabalhado e transformado por Ti continuamente. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nos transformarmos em homens e mulheres de Deus a cada dia, cada vez melhores, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava olhando para esse texto, e esse texto ele me chamou muita atenção, porque ele já é um texto bastante interessante, porque ele vai ecoar um ensinamento de Cristo que falava justamente sobre a não vingança, sobre a capacidade do servo de Deus, do cristão, em não se vingar daqueles que fazem coisas contra eles. E eu fiquei refletindo sobre esse texto, e o Senhor me chamou a atenção para uma palavra que, embora não esteja aqui nesse texto, ela vai de encontro diretamente ao que nós estaremos falando, que é a palavra inimizade. Porque falar de vingança é falar de inimizade. E o que seria esta inimizade ou não amizade? A falta de amizade, o ódio, a indisposição, a malquerança. É você ter diferenças e desafetos entre outras pessoas. Isto é inimizade. Ou, em outras palavras, é a falta de amizade. Ou o cessar de um relacionamento, de uma afinidade, de um vínculo. Tudo isso está relacionado à inimizade. E por falar em relacionamento, nós precisamos entender que onde há relacionamento, sempre haverá o risco da inimizade. Porque nós estamos falando de seres pensantes, nós estamos falando de seres que raciocinam, que têm vontade, que têm querer, que sabem o que querem, às vezes também não. E muitas das vezes esse querer, esse tentar fazer, ele se choca contra o querer e o tentar fazer de outras pessoas. As opiniões às vezes divergem. E às vezes o desfecho dessa divergência de opiniões acaba conduzindo à inimizade. A inimizade, algumas vezes, ela pode ser vista como algo unilateral. É muito comum, às vezes, você nem ficar sabendo que alguma pessoa não gosta de você. Às vezes você fez alguma coisa, falou determinada palavra, fez determinada atitude e nem percebeu que acabou aborrecendo alguém. Não é incomum, às vezes, nós começarmos a conversar com algumas pessoas falarem para a gente assim: olha, antes de conversar com você, eu não suportava olhar na sua cara. Isso acontece, isso existe. É o que nós chamamos da inimizade unilateral. Às vezes a gente não sabe que a pessoa ela não gosta da gente, que ela deseja o nosso mal, que ela deseja que a gente seja prejudicado ou tente nos prejudicar. Mas também existe o que nós chamamos da inimizade bilateral, que é onde nós identificamos o cessar de um relacionamento que normalmente tem início com um conflito. Porque os conflitos, eles existem todos os dias. A todo momento os conflitos acontecem em maior e menor grau, em maior e em menor escala. Quando há uma divergência de opinião, isso é um conflito. Conflito de ideias, um conflito de interesses.
E a maneira como nós conduzimos esse conflito, essa divergência, ela vai determinar o desfecho dessa situação. E às vezes acaba conduzindo a uma inimizade bilateral, onde eu paro de conversar com fulano, eu paro de me relacionar com fulano, e ele também sabe que eu não gosto dele e para de se relacionar comigo. Quando falamos do nosso relacionamento para com Deus, há sim uma inimizade que se constrói quando nós damos lugar ao pecado. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós nos entregamos completamente ao pecado. Eu me entrego ao pecado, então eu me torno inimigo de Deus. Deus jamais se torna nosso inimigo. Ele continua nos amando. Agora, enquanto seres humanos, nós precisamos estar atentos a essa questão da inimizade que existe entre os irmãos, que existe não somente entre irmãos, mas pessoas de dentro da igreja com as pessoas de fora da igreja, porque envolvem muitas outras coisas. E se a gente não tomar cuidado, a inimizade, a divergência, a briga, a contenda, ela acontece no estalar de dedos. Ela acontece de uma maneira, às vezes, surpreendente e totalmente inesperada. Esse desentendimento ele pode acontecer. Basta nós lembrarmos, por exemplo, de Paulo e Barnabé. Eles tinham saído numa determinada viagem missionária, e ali um rapaz que estava com eles, chamado João Marcos, ele desiste e volta para Jerusalém. E Paulo ele ficou um pouco inconformado com aquela situação, porque ele desistiu. E aí quando eles foram sair novamente, Barnabé queria chamar novamente João Marcos para poder seguir com eles. Aí Paulo falou, não, ele abandonou a gente, não vamos levar ele não. E aí ficou aquela situação, né, aquele imbróglio, e acabou que eles se separaram. Paulo segue com Silas numa outra direção, e enquanto Barnabé segue com Marcos para uma outra direção. Nós vamos ver lá em Colossenses, no capítulo 4, que depois Paulo ele repensa isso, e ele fala, poxa, eu estava errado. Marcos realmente é um jovem abençoado, ele deu uma outra oportunidade para aquele jovem. Nós vamos ver isso. Então, o desentendimento ele foi resolvido. Mas eles acontecem. Para você ter uma ideia, um desentendimento ele pode acontecer de maneira assim, muito simples. O que comer, o que vestir, para onde ir, onde morar, com quem casar, que fé professar, deixar um determinado pecado, tudo isso pode nos conduzir a um desentendimento com outras pessoas. Às vezes a maneira de falar, nossa, você foi muito grosso comigo, você foi muito ignorante comigo. Eu não gostei da maneira que você falou. Você poderia ser mais educado? Eu não gostei da forma como você conduziu determinada situação. E tudo isso vai produzindo o desentendimento, vai produzindo as inimizades. Mas, ao contrário do que parece, nós não podemos permitir que a inimizade ela se torne algo comum nas nossas vidas. Não é compatível com a vida do cristão. Não tem compatibilidade com o servo de Deus. Às vezes a inveja, o ciúme, eles podem produzir inimizade. A inveja ela está muito relacionada com aquilo que a pessoa não tem. Olha o que o outro tem e dá lugar ao seu coração para começar a cobiçar, começar a desejar. E a partir daquela sementinha da inveja no seu coração, começa a brotar, começa a germinar, e daqui a pouco a outra pessoa nem sabe, mas há um desafeto, há um desgosto por aquela pessoa. Ela deixa de gostar daquela pessoa porque fala, não acredito, só pode estar fazendo coisa errada para conseguir tanta coisa. Eu não acredito, deve estar roubando, deve estar vendendo droga. Existe esse tipo de coisa. Olhemos para aquele irmão do filho pródigo. O irmão dele tinha ido para longe, tinha gastado todo o dinheiro que o pai tinha dado.
Todas as coisas tinham acontecido, mas o seu irmão tinha voltado em segurança. E o seu irmão voltando em segurança, o que mais chamava a atenção daquele irmão, o que o levou a ficar extremamente aborrecido, extremamente triste, é o fato do seu pai nunca ter dado a ele um bezerro para confraternizar com seus amigos. E quando aquele irmão tinha feito tantas coisas erradas volta, o pai faz toda aquela festa para poder receber o seu irmão de volta. E aquele sentimento de não conformidade, aquele sentimento de tristeza, de aborrecimento, tomou conta do coração do irmão, que ele não quis nem entrar na festa. E o pai vem para o lado de fora: meu filho, vamos nos alegrar com esse seu irmão que estava morto e agora reviveu. Ele reclama com o pai que: olha, pai, o senhor nunca me deu um bezerro para poder festejar com os meus amigos, o senhor nunca me deu um animal para poder festejar com os meus amigos. Mas talvez ele nunca tenha pedido. Quem sabe se ele tivesse pedido? E aqui eu não estou realmente lançando toda a responsabilidade em cima do irmão que se comportou dessa forma, porque talvez se nós estivéssemos no mesmo lugar dele, nós nos comportaríamos da mesma forma. Mas aprove ao Senhor que aquele pai, que ele simboliza o próprio Deus, ele vem e apazigua toda aquela situação e desfaz a inimizade, e desfaz o aborrecimento, e desfaz o descontentamento. Muitas das vezes algumas inimizades elas acontecem por causa de ciúmes. Nós falamos que a inveja é o desejo por aquilo que não se tem, enquanto o ciúme é o medo de perder aquilo que tem. Isso é muito comum no meio afetivo, né? No relacionamento de homem e mulher. O ciúme ele acaba sendo um pouco mais evidenciado, mas em outras áreas da vida ele também pode ser identificado. Um cargo, um carro, uma casa. Todas essas coisas podem produzir ciúme nos nossos corações. E aí, com medo de perder aquilo que nós temos, a gente se comporta de maneira leviana, a gente se comporta de maneira ingrata, a gente se comporta de maneira ruim, de maneira má, produzindo inimizade. Com medo de perder o meu emprego, eu não vou ensinar esse serviço para esse cara, ele vai tomar meu emprego. Não vou, de jeito nenhum. Mas nós cristãos, nós não podemos ser assim. Às vezes algumas inimizades, elas acontecem por causa da maldade de alguns corações. Tem pessoas que realmente são más, porque são. Às vezes sem motivo aparente perseguem, oprimem, castigam, e vão produzindo inimizade atrás de inimizade. Será que nós estamos deixando isso subir aos nossos corações? Será que nós estamos deixando alguma dessas coisas encontrar morada nos nossos corações e produzindo inimizades dentro de cada um de nós e nos separando do nosso próximo? É muito comum, meus irmãos, nós encontrarmos irmãos e irmãs entregues ao rancor. E o rancor, ele produz inimizade. Basta nós olharmos para Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi. Ele tinha visto toda aquela situação que tinha acontecido com a sua irmã. A sua irmã tinha sido estuprada pelo outro irmão. Ali no calor do momento, ele pega e mata o seu irmão. Não estou dizendo que ele está certo em fazer isso, mas naquele momento eu até compreendo, por causa do fervor, né, da situação do momento, do calor do momento. Mas o que acontece de mais interessante é que tempos depois, quando tudo já tinha passado, a poeira já tinha baixado, o pai dele tinha mandado ele embora para longe porque tinha matado o outro irmão,
E aí o pai dele decide deixar ele voltar. Só que dessa vez, quando o pai dele deixa ele voltar, ele já não estava mais cego pelo ódio do calor do momento, de algo que tinha acontecido, não. Ele já estava de cabeça fria. Mas nós vemos ele articulando com outros homens de confiança do rei, como Aitofel, por exemplo, e tomam o trono de Davi. Provavelmente ele achou que seu pai já não era mais tão competente para poder reinar e decidiu tomar o trono do seu pai. Ele ficou durante muito tempo. Ele ficou na porta, na entrada da cidade. As pessoas vinham, de longe para poder ser julgadas pelo rei, serem aconselhadas pelo rei, serem orientadas pelo rei. E aí ele interceptava aquelas pessoas antes dela chegar no rei e falava: quem me dera se eu pudesse ser como rei e ajudar você na sua causa. E assim ele foi ganhando o coração do povo, E um coração rancoroso que faz esse tipo de coisa. Porque ali não estava explícito, mas já havia uma inimizade unilateral de Absalão para o rei Davi. Nós conhecemos o desfecho da história. Ele toma o reino e tempos depois eles batalham e Absalão acaba morrendo e Davi volta ao trono. Infelizmente, aquela amizade ela não pôde ser refeita, muito por conta de Absalão. Será que nós temos deixado essa inimizade subir aos nossos corações também? Por causa de rancor, por causa de ciúme, por causa de inveja? Nós estávamos falando dessa questão do ciúme. Saul, ele tinha se apegado tanto ao trono, tanto ao trono, quando ele ficou sabendo que Deus tinha mandado ungir um novo rei, ele fica totalmente descontrolado. Ele mandou matar sacerdotes, pessoas morreram, porque ele tentou desenfreadamente, descontroladamente encontrar ocasião contra Davi para o matar, por causa do ciúme que havia no seu coração. Então nós precisamos estar atentos com esse tipo de situação, porque nós também somos carne, nós também somos falhos. Paulo ele fala assim, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que não quero, este faço. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, enquanto homens e mulheres, carnes, nós também vamos falhar. Por vezes o ciúme, a inveja, o rancor, ele vai tentar encontrar morada e guarida nos nossos corações. E os desentendimentos, eles vão acontecer. Só que não podemos admitir que eles partam do cristão. Isso é inadmissível. Um cristão dar lugar a esse tipo de coisa. Se você tem percebido, se eu tenho percebido isso no meu coração, você tem percebido isso no seu coração, nós precisamos pedir a Deus que venha a conceder a maturidade espiritual a cada um de nós, para que nós consigamos prevalecer diante dessas situações tão difíceis. Porque é verdade, algumas pessoas às vezes testam tanto a nossa paciência. Eu tenho uma amiga lá em Rio Pomba, um casal de amigos nossos, que ela fala assim, dá vontade de pegar a cara da pessoa e esfregar no chapisco, porque as pessoas testam a nossa paciência. Ela fala assim, mas graças a Deus ela nunca fez isso. Né? E é interessante porque nós não podemos deixar esse coração de fato tomar o controle das nossas emoções. Porque vão acontecer, isso vai acontecer, nós somos falhos. Esses sentimentos, eles vão vir. Não se sintam errados quando isso acontecer. O errado está se ele tomar as rédeas da situação. Se ele tomar o controle da situação, aí está errado. Se eu deliberadamente, enquanto servo de Deus, nós, enquanto servos e servas de Deus, tomarmos a iniciativa para o conflito, aí nós estamos errados. Então nós temos que ser luzes, nós temos que fazer a diferença, nós somos sal da terra, luz do mundo. Então nós precisamos desenvolver uma maturidade espiritual. Olha o que Paulo ele vai dizer ainda no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer assim, olha, no que depender de vós, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí no versículo 18, quando nós lemos. Então o que ele está dizendo?
quando depender de mim, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. O texto que nós fizemos a leitura, ele diz assim, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Lembra-se que nós começamos a falar sobre a questão da vingança, e a vingança ela está diretamente relacionada à inimizade? Quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos cair na armadilha de pensar que bem feito para ele, que Deus vai vingar ele lá. Bem feito. Isso está errado. A vingança é do Senhor? É do Senhor. Ele vai vingar. Se ele quiser, ele vai fazer. Mas nós somos chamados e convidados a desejar que ela não aconteça. Isso é profundo. E por isso que nós precisamos de maturidade espiritual para poder entender isso. Mas, Antônio, isso é tão difícil. Jesus, ele está ali, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha sido esbofeteado, açoitado, esmurrado, cuspido, ultrajado. E o que ele faz? Ele intercede, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazer. Ah, mas Antônio, você está falando sobre Jesus, o nível é outro. Ok, vamos para Estevão então. Estevão estava lá, a pedra caindo, ele sendo apedrejado e ele intercedendo por aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Nós não estamos falando aqui de xingamento, de tentar tomar cargo, de tomar carro, de nada disso. Nós estamos falando de tirar a vida. Aquelas pessoas estavam matando a Estevão. E ele intercedeu por elas. Então, é essa figura do cristão, da maturidade cristã, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos convida a todo momento nós desenvolvermos. Porque a maturidade espiritual vai nos ajudar a desfazer a inimizade. Isso é interessante. Isso é muito interessante, porque se nós permitirmos com que isso encontre morada nos nossos corações, eu sei que o Senhor Deus, ele pode vingar, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus não se vingar. É mais ou menos o que o texto está querendo dizer aqui, olha. Louvado seja o nome do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Em outro texto, como nós dissemos que Paulo ele vai ecoar os ensinamentos de Cristo, Jesus ele vai ensinar o seguinte: orai e abençoai aqueles que vos perseguem e vos oprimem. Mas será que nós temos andado nessa direção ou na contramão disso? Vou convidar você a uma reflexão, você também. Vou convidar vocês a uma reflexão. Olha, se eu estou diante de uma determinada situação, onde eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal a ninguém, é suficiente? Não é o suficiente. Eu vou dizer por quê. Porque não desejar o mal não é o suficiente. Eu tenho que desejar o bem. Lembram-se do que Jesus disse? Orai por aqueles que vos perseguem. Então também não fazer o mal também não é o suficiente. Eu tenho que fazer o bem. Eu ficar indiferente de uma determinada situação é a mesma coisa que nada. Eu tenho que ter a iniciativa de não só desejar o bem, mas também fazer o bem. E como tem estado a minha e a sua vida espiritual diante disso? Será que nós temos dado lugar para o inimigo de nossas almas produzir inimizade nos nossos corações? Será que nós precisamos que o Senhor Deus ele venha
tratar o nosso orgulho, porque desfazer uma inimizade, ela vai direto no orgulho, no ego. Porque às vezes eu vou falar assim, se ele quiser, ele que me procura. Foi ele que brigou comigo, foi ele que fez isso. Se quiser, ele que me procura. Não vou orar também não. Se vira para lá. Será que isso está certo? Será que isso está correto? Às vezes desfazer a inimizade vai de encontro à nossa necessidade de humildade. Reconhecer que eu preciso da outra pessoa. E talvez nós possamos estar nos perguntando, né? Por que desfazer a inimizade? Por que eu preciso ir de encontro àquele que de repente tem uma diferença comigo? Aquele que de encontro, aquele que porventura não gosta de mim? Por quê? Qual o sentido? Eu acho que eu tenho uma justificativa bem sólida para isso. Porque nós somos crentes. Porque nós somos cristãos. Esse por si só deveria ser um exemplo suficiente para que nós possamos entender que nós precisamos viver em comunhão. Primeiro, que olhando para dentro da igreja, nós somos um corpo. Essa visão de unidade, ela precisa sobrepor o meu querer e o meu agir. Me fazer parar de pensar em mim mesmo, nos meus próprios interesses, no meu querer, no meu desejo, e passar a pensar no coletivo, porque se somos um só corpo do qual Cristo é a cabeça, eu tenho que pensar para o corpo e não para mim mesmo. Romanos 12:5 diz assim, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ainda lá no versículo de número 21, ele diz assim, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, o fato de nós sermos cristãos, crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e servos do Deus Todo-Poderoso, este único fato, este único argumento, deveria ser suficiente para eu não dar lugar à inimizade, a eu não viver em contenda com o meu próximo, a eu não ficar arrumando confusão onde eu trabalho, onde eu estudo, com os meus vizinhos, com as minhas vizinhas, com os meus amigos, com as minhas amigas. Eu preciso fazer a diferença. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós precisamos fazer toda a diferença. Porque se o sal não salgar, para nada mais presta senão para ser lançado fora. E se a luz não iluminar, ela perde o seu valor. Totalmente. Então, por isso nós precisamos fazer a diferença. Mas, Antônio, e se eu procurar a pessoa, se eu tentar conversar com a pessoa e ela não quiser nada comigo? Você fez a sua parte. Lembram-se? Se possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Mas você não pode obrigar a pessoa. Deus não obriga ninguém a fazer as pazes com ele? Nós que vamos obrigar? Não. A pergunta que nós temos que fazer é, nós fizemos todo o possível para desfazer a inimizade? Se nós tivermos feito todo o possível para desfazer a inimizade, eu vou dizer para você, descansa em paz, meu querido. Descansa em paz, minha querida. Mas se tiver faltado alguma coisinha, pede sabedoria a Deus, pede discernimento a Deus, você vai conseguir. Eu tenho certeza que nós vamos dar um testemunho maravilhoso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque falando de unidade, nós precisamos falar de amor. Jesus ele vai dizer em João 13:34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Cristo, ele disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nós não podemos caminhar em outra direção a não ser essa. Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser tranquilo. Mas eu tenho certeza que vai ser benéfico e vai ser maravilhoso. E todos nós sairemos vencedores em nome de Jesus. É o melhor a se fazer. Porque somos servos
e servas do Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando as vidas de vocês. Eu convido vocês a sempre buscarem forças